Bom, gente, eu acho que a gente já pode começar. Se tiver mais alguém para ir entrando, eu vou aceitando aqui. Tá? É uma aulinha bem tranquila, de incidência mediana, assim, nos vestibulares, no Enem. E a gente vai ver, vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo. Apesar de ser 4, 5 autores, o, o desenvolvimento da aula é bem tranquilo, são poucos slides. Inclusive uma pergunta. Vocês querem que eu disponibilize os slides separadamente? Porque o slide fica aqui no vídeo, né? Ele sobe para o YouTube. Vocês têm acesso, mas não sei se vocês querem o slide em PDF, assim, para consultar. Eu posso mandar no grupo das outras aulas. E aí vou mandando, toda semana eu mando junto. Maravilha, então, eu mando. Aí tem os links, né? Eu sempre coloco um link ou outro de livro, de filme, alguma indicação. Eu mando sim, não tem problema. Desculpa até por não ter feito isso ainda. Mas, de qualquer forma, a partir de agora eu já mando os das anteriores e volto. E mando, então, a partir de cada aula eu vou mandando, tá? Então, vamos começar um negócio aqui. Hoje vamos falar sobre pré-modernismo, certo? Então, vamos primeiro entender o contexto histórico-cultural do que se desenvolve na sociedade brasileira e que vai culminar com a criação desse período. Basicamente, a gente tem que entender que as 2 primeiras décadas do século XX, elas foram pautadas pelo apogeu e pelo futuro declínio, consequente declínio, da República Velha, que a gente vê em história, né, com um nome muito peculiar de República do Café com Leite, na qual o governo brasileiro era comandado por paulistas e mineiros, em sua maioria, com raríssimas exceções. Esse período foi uma hegemonia da região sudeste no comando do país. A capital era no Rio de Janeiro, não existia Brasília, e o café de São Paulo e o leite das Minas Gerais que faziam o comando nacional, certo? Essa parte da história ela é pautada, portanto, na coordenação das oligarquias cafeeiras, né? Oligarquia, o poder na mão de poucas pessoas, nesse caso, de preferência não, mas nesse caso, poucas pessoas, fazendeiros de café, latifundiários, né? Ou de café ou de gado, no caso de Minas Gerais, com a produção de leite, certo? As oligarquias que comandavam o poder nacional. O povo sofria com muito trabalho e pouca assistência governamental. E era privado do saber intelectual por meio da alienação em imposições como o voto de cabresto e o curral eleitoral. O voto de cabresto e curral eleitoral, são termos que a gente vê em história, nos quais o fazendeiro obrigava os seus trabalhadores a votarem no candidato que fosse conseguir mais dinheiro para a fazenda, sabe? No candidato que fosse trazer melhores condições pro latifundiário, certo? Muito bem. Essas práticas obrigavam, portanto, os trabalhadores a votarem nos candidatos escolhidos por seus patrões. Daí a manutenção de um poder nacional voltado aos interesses da oligarquia, do latifúndio, como é em partes até hoje a nossa Câmara, o nosso Senado, apesar de revolucionárias e importantes mudanças no cenário político brasileiro, nós ainda temos uma bancada fundiária que dificulta muita coisa no país, né? Mas essa época era uma coisa massiva, era uma coisa... A maioria do negócio era feito dessa forma, certo? Desse modo, o poder mantinha-se nas mãos de poucos e ricos fazendeiros, e o povo continuava marginalizado, ignorante, alienado, sem acesso a uma educação de qualidade, sem acesso ao conhecimento, sem acesso a livros, à saúde, certo? Somado a isso, a gente tem no país um ensaio industrial que só vai se concretizar a partir dos anos 30.
sob a tutela do governo de Getúlio Vargas. É um ensaio de uma indústria que está tentando chegar no país, mas que só vai se consolidar verdadeiramente após a era Vargas, que vai de 30 a 45, certo? Então, vamos lá. Portanto, a definição do nosso período. Desse modo, o professor aposentado da USP, nosso querido Alfredo Bose, referência bibliográfica de quase todas as minhas aulas, segundo ele, pode se chamar pré-modernista, no sentido forte de premonição dos temas vivos que viriam com a Semana de Arte Moderna de 22. Tudo o que, nas primeiras décadas do século XX, problematiza a nossa realidade social e cultural. Assim, entendemos, portanto, o pré-modernismo como uma classificação literária que agrupa escritores anteriores à Semana de 22, que, se por um lado mantinham alguns aspectos conservadores no que se refere à forma e à produção dos textos, por outro, criticavam o Brasil arcaico, negando o academicismo e rompendo com a República Velha, em busca de uma literatura pautada na realidade social, que vai ser melhor retomada pelo regionalismo dos anos 30, que a gente vai ver logo, logo. Então, nesse primeiro momento, a gente entende o pré-modernismo como tudo que veio antes da Semana de 22, já no século XX, e que, se por um lado é conservador na forma e na produção dos textos, né, na publicação, vamos dizer assim, publicações independentes eram raras, a publicação tinha que passar por um apuro editorial, e a forma de se fazer poemas, como a gente vai ver, por exemplo, no caso de Augusto dos Anjos, por um lado você tem esse aspecto conservador, por outro você tem uma literatura que critica o Brasil arcaico, rompendo alguns dogmas da academia, né, daquela coisa do movimento literário voltado para a forma, para aquela coisa apurada de se fazer poesia, de se fazer contos, romances, né? Isso nega a República Velha e busca um primeiro contato não um primeiro contato, mas assim, um ensaio do que vai ser, do que vai vir à tona com o regionalismo de 1930, dos anos 30, que nós veremos com Graciliano Ramos, com José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz e outros autores, certo? Portanto, a gente tem que definir, como fizemos desde então, um início para marcar os estudos do pré-modernismo brasileiro, que, por sinal, é o único cobrado pelos vestibulares. Portanto, seu início é marcado no ano de 1902, com a publicação de duas obras. Um livro chamado Canaã, do escritor chamado Graça Aranha, e um livro chamado Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha, jornalista. Certo? Essas obras serão melhor detalhadas nos próximos slides, em que a gente vai ver um pouco da vida e da obra de cada um dos autores que é mais cobrado nesse momento. Certo? Então, 1902, dois livros, Canaã e Os Sertões, publicados, iniciam esse período. Agora a gente vai para os principais autores de obras, e a gente estuda cada um deles, as características, os detalhes, curiosidades, certo? Para a gente entender melhor cada um deles. O primeiro deles, Graça Aranha, um escritor muito curioso pelo fato de ter sido criado nos moldes das prosas romântica e realista, que vocês estudaram brilhantemente com a Larissa, e o realismo comigo. Ele volta-se, no entanto, com veemência às liberdades propostas posteriormente pelos modernistas. Graça Aranha foi um ferrenho defensor da Semana de Arte Moderna, que chocou os jornais e os críticos de literatura e de arte da época. Ele defendeu ferrenhamente, vamos dizer, de modo ferrenho, na Academia Brasileira de Letras, da qual ele fazia parte. Ele foi até a academia e nos discursos ele dissertava sobre a importância dos modernistas para o contexto literário nacional
e até do mundo. A gente sabe que o modernismo brasileiro, ele, ainda que tardio perto dos outros modernismos do mundo, ele tem uma influência muito importante, como um princípio de construção, de como se enxergar a literatura, de como se produzir a literatura, que até então jamais se tinha visto, certo? Portanto, Graça Aranha defende os modernistas na Academia Brasileira de Letras. Então, ele é um cara curioso porque ele nasce e é criado nos moldes tradicionais, vamos dizer assim, da forma literária. Depois, ele abraça as ideias modernistas e defende, sabe, com propriedade tudo isso. No seu livro Canaã, que é o que a gente viu que inaugura o nosso momento de hoje, em 1902, ele vale-se de uma abordagem ecológica. Ele discorre sobre o futuro de uma propriedade florestal em épocas de progresso econômico. Se, por um lado, ele possui um aspecto conservador, ao defender a sobrevivência da mentalidade positivista, aquela mentalidade que a gente viu no naturalismo, que a humanidade sai de um estágio de senso comum e vai para um estágio de ciência, para um estágio de positividade. Por outro, ele é renovador na sua atitude de denúncia, de preocupação com a realidade nacional. Nele, a gente vê os prenúncios de um regionalismo crítico, que florescerá intensamente, como eu já disse, a partir dos anos 30, com o regionalismo propriamente dito, que a gente vê mais para frente, certo? Então, Graça Aranha, a gente tem que lembrar do Canaã. Se, por um lado, sobrevive no livro uma mentalidade positivista, fruto das suas influências da tradição, da sua formação, por outro, ele renova na sua atitude de denúncia e de preocupação com essa abordagem ecológica, certo? O próximo autor nosso querido Euclides da Cunha, engenheiro militar, jornalista, como já foi dito. Ele foi convocado pelo governo carioca, na época, para cobrir a chamada Guerra de Canudos, que é uma rebelião popular, que a gente estuda em história também, de caráter místico, religioso, por assim dizer, conduzida nos últimos anos do século XIX por um líder chamado Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro pregava o retorno alegórico de Dom Sebastião, e com isso movimentou a camada mais desfavorecida, vamos dizer assim, dos sertanejos, que acreditavam nas suas promessas, nos seus milagres, nos seus conselhos, como o nome dele já diz, certo? E Euclides vai cobrir a guerra como jornalista, vamos dizer assim, fazer a cobertura jornalística, do conflito, e depois que ele volta, ele reúne todos os apontamentos, todas as anotações, os comentários, as fotos, as experiências, e publica um livro fantástico chamado Os Sertões. No caso, a obra que narra esse conflito e que se divide em 3 partes: a terra, o homem e a luta, certo? Então, vamos entender cada uma dessas partes. A terra, ele descreve o sertão da Bahia, região de Monte Santo, onde se ocorreu a guerra, com uma linguagem muito científica, muito erudita, sabe? Uma abordagem geológica, termos técnicos, termos científicos, eruditos, de pouca compreensão popular. Porque ele era um engenheiro, ele era um jornalista, ele tinha uma cultura muito grande, então ele priorizou um vocabulário geológico para narrar sobre a terra, sobre o sertão propriamente dito. Então ele discorre sobre os rios, sobre o relevo, sobre a vegetação, dessa forma muito científica, quase parece que você está lendo um livro de geografia pura, porque ele vai contando por que o rio seca, por que a vegetação é daquele jeito, sabe, o que o relevo influencia no regime de chuvas, coisas assim. Ele vai narrando como se fosse o cenário onde se vai passar o conflito, certo?
Aí, na segunda parte, chamada O Homem, ele descreve as personagens sertanejas, né? Como eu já te disse, a população pobre, que encontra em Antônio Conselheiro quase que um Deus descido na Terra, que promete grandes coisas, que essa população sedenta de melhores condições de vida auxilia na construção de Canudos, né, um arraial que se ergue do nada, auxilia na construção das igrejas, auxilia, inclusive, na defesa, porque a gente sabe pela história que foram necessárias 4 expedições militares para que Canudos fosse derrotado, né? Então, o amor e o louvor que esse povo tinha com esse homem e com essa terra era uma coisa muito forte. Tanto é que precisou 4 expedições militares para que Canudos se rendesse e sobrasse um velho, um adulto ferido e uma criança, né? E nessa parte também, Euclides da Cunha faz uma coisa muito particular dele, que é distorcer de um modo grotesco a figura histórica de Antônio Conselheiro. A gente não pode e nem deve cometer o anacronismo de julgar se Antônio Conselheiro era bom ou mal, porque não vivemos aquela época, não sabemos quais eram as intenções desse homem e quais eram as intenções dos que o seguiam. Mas Euclides da Cunha, que estava lá, e conheceu Antônio Conselheiro, conheceu os personagens sertanejos, ele cria uma visão muito negativa do Antônio Conselheiro. Então, toda vez que você lê essa parte do livro, fica bem claro que Euclides não gostava do Antônio e fez de tudo no livro para que você, leitor, também não gostasse dele. Todas as descrições são grotescas, certo? Por último, o capítulo mais longo, a parte mais longa do livro, chama-se A Luta, discorre propriamente sobre a Guerra de Canudos, as batalhas, as 4 expedições militares, como que os sertanejos conseguiam expulsar os militares, mesmo não tendo tantas armas, eles se valiam de armadilhas, de buracos, de esconderijos, de técnicas de guerra, por se viver num ambiente árido e conflituante por natureza, né? A gente estuda depois de Canudos a ascensão do cangaço, por exemplo, né? E as suas consequências, que é o fim de Canudos. Canudos não se rende, mas é destruída. Na 4ª expedição não sobra ninguém para contar a história. Eu falei que sobram 3 personagens, são os 3 que Euclides narra no fim, para dizer que 5.000 soldados entraram matando naquele povo todo e não queriam saber. E por quê? Vocês podem estar se perguntando por que dessa perseguição dos militares com Antônio Conselheiro. Principalmente porque ele defendia o retorno de Dom Sebastião, que era um rei lendário, lendário não, né, mas vamos dizer, um rei português que morreu numa batalha na África e que criou-se em torno dele um mito de que ele ia voltar. Mas mais do que isso, Antônio Conselheiro era um defensor ferrenho da monarquia. E se você parar para pensar, você está em 1896, 1897, vamos dizer, o período em que rolou a Guerra de Canudos. Gente, a República não tinha 10 anos que tinha sido proclamada. Então, o sujeitinho que se acha no direito de defender a monarquia, nas concepções do governo federal, Marechal Floriano Peixoto, merece morrer, gente. É claro que Prudente de Moraes, acredito que seja o presidente da época, não me lembro muito bem, mas todos esses primeiros governos militares, eles precisavam manter a república proclamada no país todo. E como a informação demorava para chegar na região norte, na região nordeste, esse cara proclamando não, mas pregando o retorno da monarquia, era uma coisa muito insolente para essa república recém-proclamada. Por isso que o militarismo foi tão intenso na destruição de Canudos, sabe? Os padres defendiam o extermínio desse povo, dizendo que a religião que eles pregavam não era a religião católica, que não sei o que tem, não sei o que lá, sabe? Querendo mesmo se livrar desse
dessa história que não se deixou render, mas que lutou até o fim pelo que acreditava, pelas melhorias, sabe, por essa sobrevivência da vida. Então, Canudos é um episódio muito interessante na história. Eu não posso falar muito, porque eu sou apaixonado por Canudos, pesquiso bastante sobre, já escrevi sobre isso, de modo que é um assunto que me encanta muito, a gente poderia ficar falando aqui durante muito tempo. Mas só para vocês verem a importância de se ler os sertões, para que o passado venha apunhalar o nosso presente e mostrar o quanto a gente foi injusto em tentar esconder essa história, sabe? Em tentar matar um monte de gente por uma república que queria se manter viva, certo? É muito interessante. Vamos para Monteiro Lobato. Antes disso, vocês têm alguma dúvida, gente? Eu estou falando muito rápido. Eu me animei com a história do Antônio Conselheiro. Mas vocês têm alguma dúvida? É porque a gente está com tempo suficiente. Tá tranquilo? Maravilha, então. Obrigado aí pelo retorno. Muito bem. Perfeito. Vamos continuar, então. Nosso amigo José Bento Monteiro Lobato é um escritor que hoje em dia há muitas controvérsias a respeito de Monteiro Lobato. Na verdade, um consenso atual de que ele assume posturas racistas em muitas obras. Eu concordo com isso, mas nem por isso paro de defender a necessidade de lê-lo, né? Nós temos muitos autores racistas na história do Brasil, mas que devem ser lidos para a gente ver os absurdos que eles cometem e que isso não seja repetido nas próximas gerações de escritores e da própria população brasileira, certo? Monteiro Lobato, ele foi um ferrenho defensor do petróleo nacional. Ele foi preso no governo Vargas porque ele tinha vontade de explorar o petróleo nacional a todo custo, com empresas de cunho particular, que brigavam com empresas públicas criadas pelo Getúlio, ou que estavam no ensaio de ser criadas, né? A gente sabe que a Petrobras é de 53, portanto, do segundo governo Vargas. Mas Monteiro Lobato, desde 1937, 38, por aí, começou-se a ouvir falar de petróleo no Brasil, ele já defendia isso. E na década de 40 ele foi preso por isso. Então é um grande defensor do petróleo nacional. Tem até um livro chamado O Petróleo é Nosso, o slogan da época, certo? Monteiro Lobato denunciou também as injustiças sociais por meio da ironia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ele comete alguns desvios racistas, que devem ser levados na consideração crítica de não serem repetidos, por outro, ele denuncia as injustiças sociais de uma maneira irônica, como a gente vai entender com os dois personagens que ele criou, certo? A gente não pode deixar de falar, quando se diz em Monteiro Lobato, sobre o destaque da sua incomparável literatura infantil, né? Abrangendo os 17 livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi um marco definitivo na área, né, na literatura infantil, mas que, para você ver como Monteiro era versátil, né? Porque ele era um defensor do petróleo, ele denunciou injustiças, ele fez literatura infantil. E que literatura infantil, né? Um sítio que até hoje encanta gerações. Tudo bem que com várias ressalvas, principalmente a conduta racista e preconceituosa da época, mas uma coisa que encantou gerações, isso a gente não pode negar. Além de tudo isso, ele foi um autor de contos regionalistas. E ele agrupou esses contos em 3 livros, a saber, Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, certo? A chamada trilogia de contos regionalistas de Monteiro Lobato. Como eu disse, as injustiças sociais narradas e denunciadas por Lobato tiveram merecido destaque na figura de 2 personagens. Primeiro, o Jeca Tatu, que ele criou,
sendo um caipira, preguiçoso e doente. Jeca Tatu, ele tinha uma doença chamada amarelão, que a gente estuda em biologia. Ele era adepto da chamada lei do menor esforço, por isso a preguiça, né? Ele vivia em condições precárias, como a maior parte dos caipiras nessa época de Monteiro Lobato, e mantinha-se completamente alienado às condições sociopolíticas pelas quais o Brasil passava, ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo no país, ele não sabia o que a sociedade discutia, o que a política discutia, o que era decidido, a informação não chegava, certo? E com isso, Monteiro Lobato joga na nossa cara a grande parcela da população brasileira que ficava sem informação, e quando essa informação chegava, era uma informação deturpada por interesses particulares, interesses latifundiários, né? E por último, na década de 40, um pouco antes de falecer, ele cria o chamado Zé Brasil, que é um outro personagem, é um trabalhador, árduo trabalhador, né, nessa diferença. O Jeca Tatu era preguiçoso e doente. O Zé Brasil era um trabalhador que lutava para sobreviver trabalhando, né, de fato. Só que ele também vivia precariamente porque ele não tinha incentivos governamentais de sobrevivência. Ele não tinha um governo capaz de ajudá-lo na saúde, na educação, tanto dele quanto da família, certo? Mais uma crítica de Monteiro Lobato, você vê a diferença dos personagens é de mais ou menos 20 anos, ou quase 30, vamos dizer, mas a manutenção dos problemas é uma coisa muito interessante de se analisar quando você pega pela temporalidade de Monteiro Lobato, né? Tanto no início da década de 20, quanto no início da década de 40, os personagens constituem basicamente uma mesma realidade alienada, uma mesma realidade desamparada. Certo? Muito bem. Vamos ao Lima Barreto, um escritor de grandíssima importância na literatura brasileira, homenageado da Festa Literária de Paraty, no ano de 2017. Para quem não conhece, fiquem por dentro da Festa Literária de Paraty. Ela é fantástica, ocorrem muitas discussões muito pertinentes sobre literatura, sobre sociedade, sobre política, lançamentos de livros, conversas com autores, com escritores, com sociólogos, com estudiosos do Brasil. É muito interessante vocês acompanharem, ainda que a gente não tenha tanta oportunidade de ir a Paraty, né? Mas ficar por dentro das notícias. Esse ano está um ano tumultuado, eu não sei como é que a Flip vai ficar. Mas é interessante a gente sempre acompanhar, porque tem muita novidade literária chegando e é uma boa porta de entrada para essas coisas novas, essas feiras no país. Mas vamos falar do Lima Barreto. Ele era pobre, ele era mulato e foi, como você já pode imaginar, alvo de intenso preconceito, sendo internado 2 vezes no manicômio. Então, veja bem, o povo cometia tanto racismo com o Lima Barreto que ele foi internado 2 vezes com o diagnóstico de louco. E lá no manicômio, ele escreveu um livro fantástico chamado O Cemitério dos Vivos, no qual ele relata as tristes condições de tratamento dos doentes mentais com que ele conviveu nessa época, certo? Lima retrata também uma realidade urbana e personagens humildes da sociedade por meio de fortes críticas políticas e sociais. Ele escreveu uma porção de livros. Clara dos Anjos, Os Brusungandas, que é uma ficção na qual ele cria um país alegórico para dizer do Brasil sem dizer que é o Brasil, entende? Ele cria esse país para dizer do que estava errado no país, no nosso, né? Mas sem dizer o nome Brasil propriamente dito. Recordações do escrivão Isaías Caminha, e por último, talvez o mais conhecido dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que ele nos conta a vida e as aventuras de um rapaz chamado Policarpo Quaresma, que era um ufanista. O que é um ufanista? O ufanista é um nacionalista exagerado, uma pessoa que ama
o seu país, a sua pátria, de uma maneira incontrolável, sabe? De modo que tudo que se faz e tudo que se pensa é relativo ao país e à nação. Um sentimento muito grande de pertencimento à pátria, certo? E o Policarpo Quaresma, ele inventa 1001 modos de retornar o Brasil às origens nacionais. Então, ele propõe uma reforma linguística, que ele quer que o tupi seja a língua oficial do Brasil. Depois, ele quer uma reforma agrária para satisfazer os indígenas, que são os verdadeiros donos da terra, não sei o que tem, não sei o que lá. Aí, ele quer que a gente plante só as coisas que os índios plantavam. Então, é uma série de coisas que ele tenta criar e divulgar, né? Porque ele pegava a ideia dele, ele não guardava para ele ia atrás de gente que patrocinasse isso para ele poder ver o Brasil voltar às suas origens. Só que isso tudo, obviamente, ele não tem sucesso, ainda mais num contexto de república recém-proclamada, como a gente está vendo, né? E, no fim, é irônico e, ao mesmo tempo, triste, porque ele termina condenado à prisão. O presidente do Brasil, na época, Marechal Floriano Peixoto, condena Policarpo Quaresma como traidor da pátria. Mas veja bem, gente, como é que uma pessoa que ama a pátria acima de tudo pode ser condenada como traidor da pátria? A ironia de Lima Barreto reside no fato de que, por mais que você goste do seu país e lute por ele, naquela época você ia morrer na praia. Você ia sempre lidar com a decepção de não conseguir nunca aquilo que você queria, porque somente o que era feito era o que quem estava no poder queria. Os militares, os oligarcas, certo? Muito bem, por último, a gente vê Augusto dos Anjos nos Poeta, o único poeta desse período que nos é permitido e aconselhável estudar, né? Augusto dos Anjos, um escritor fundamental que não pode ser colocado numa só escola literária, porque a sua poesia, que se reúne póstumamente, né, ou seja, depois de sua morte, num livro chamado Eu, essa poesia reúne elementos naturalistas, simbolistas, parnasianos, expressionistas e pré-modernos, ou seja, Augusto dos Anjos é um autor que se vale de muitas influências para construir sua obra. A gente coloca Augusto dos Anjos no pré-modernismo numa forma de facilitar o estudo pelo tempo em que ele viveu, mas a sua obra funde outros elementos anteriores a ele, certo? Ele tem um forte pessimismo, como a gente já estudou aquela expressão niilismo, né? E ele insere nos poemas palavras que eram pouco utilizadas na linguagem poética da época, como termos químicos, biológicos, científicos, que a gente vai poder ver agora mesmo, que a gente vai passar por exemplos da literatura pré-modernista, de forma que vocês vão conhecer um pouquinho de cada autor, dos textos, eu posso ir lendo com vocês, fazendo comentários pontuais. Eu não fiz nenhum comentário entre parênteses, porque seria mais viável colocar somente os textos, para vocês verem o estilo de cada um, a maneira como foi construído. Certo? Antes dos exemplos, tá tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição para o nosso encontro de hoje? Ou eu posso partir para os exemplos? Tudo sob controle, né? Vocês ainda estão me aguentando falar, né? Vocês são corajosos. Eu me animo muito falando dessas coisas, então vocês têm que me avisar quando eu estiver correndo ou quando tiver deixar de falar alguma coisa. Então, vamos começar aqui, ó, para a gente conversar mais um pouquinho. Maravilha, então. Um diálogo de Canaã. Canaã, a gente viu o romance de Graça Aranha, certo? Diz assim, o Lentes, né, que é um personagem, diz: mas o que se tem feito é quase nada, e ainda assim é o esforço do europeu. O homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido, e a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. Vê a história.
Aí o outro, que chama Milcal, eu não sei se é assim a pronúncia, viu, gente? Mas ele diz: os seres são desiguais, mas para chegarmos à unidade, cada um tem que contribuir com uma porção de amor. O mal está na força. Gente, eu separei esse trechinho de Canaã para vocês verem. Eles são, pelo sobrenome, a gente vê que eles não são brasileiros, até porque eu esqueci de comentar, mas no Canaã você tem participações alemãs nessa história toda, porque a floresta ia ser desmatada para a construção, não me lembro bem se de uma empresa ou de uma estrada de ferro, mas de qualquer forma de algum empreendimento exterior, certo? Algum empreendimento internacional. E os alemães, na cena, discutem sobre uma coisa fundamental, que é o fato de como o mundo enxergava o Brasil. Olha lá, o homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido. Por que nós somos um híbrido, segundo a visão eurocêntrica? Porque nós somos a mistura de raças, né? O branco, o preto, o índio, o japonês, tudo se junta aqui, né? Para não dizer outras raças. Então, tudo se funde no Brasil. E ele está querendo insinuar que, pela nossa miscigenação, nós somos uma raça inferior e a civilização não se fará jamais aqui. É lógico que Graça Aranha era totalmente contra isso, mas ele colocou um alemão falando isso para mostrar para o seu leitor o quanto a gente precisaria prestar atenção na importância de como o mundo nos enxerga, certo? De qual é a nossa imagem que vai para o mundo. É a imagem do país do futebol, hoje em dia, né, ou até um pouco antes, do país do carnaval, como é que o Brasil, aquela história do país tropical abençoado por Deus, entendeu? Isso aí não é sinônimo de civilização, e aí o povo fica zombando a nossa cara no mundo inteiro, né? Como fizeram durante muito tempo. E ainda fazem em alguns quesitos, porque o Brasil tem muito a melhorar, né? Mas a importância de Canaã nesse contexto é o seguinte, é o fato de uma visão eurocêntrica querendo rebaixar a raça brasileira, né? Os brasileiros como um todo, né? Então, é muito interessante que a gente perceba o cuidado de Graça Aranha em trazer essa visão como forma de nos alertar. Vamos melhorar, gente, porque olha como a gente está sendo visto lá fora. E isso não pode, entendeu? Agora a gente vai para um trecho pesadíssimo dos Sertões, é o trecho praticamente final do livro, que a 4ª Expedição Militar dizimou o Arraial, e Euclides nos diz assim: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam, raivosamente, 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade se nas fogueiras dos próprios lares, ademais não se desafiaria a incredulidade do futuro, a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais desde a manhã do dia 3 os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles, aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história? Caiu o Arraial no dia 5. No dia 6,
acabaram de destruir, desmanchando as casas. 5.200, cuidadosamente contadas. Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos ao atado e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Gente, isso é muito forte, porque Euclides da Cunha vai para Canudos com uma ideia de que era um povo tudo pobre, tudo louco, que estava seguindo um maluco, e que ele não tinha nada que fazer lá. A hora que ele chega, ele dá de cara com aquela pobreza, ele escreve Os Sertões no intuito de mostrar para o Brasil inteiro uma coisa. Esse povo, ele pode estar sendo louco do ponto de vista místico, do ponto de vista religioso, no que eles querem acreditar, mas eles são muito fortes. Daí a expressão de Canudos, daí a expressão dos sertões. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Gente, presta atenção, como é que, a hora que ele chega e dá de cara com aquela seca, com aquela vegetação que raspa, que machuca as pessoas, né? Como é que ele fica embasbacado de pessoas viverem, conseguirem viver ali? Então ele muda a sua concepção, ele vai com um tipo de preconceito, e quando ele escreve Os Sertões, ele deixa bem claro que os sertanejos são um povo com raríssimas qualidades de sobrevivência num local tão árido, tão impróprio para a vida humana, certo? Por isso ele diz, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, esta página final do meu livro, porque trágico foi a realidade desses homens que, levados por concepções mitológicas, nas quais eles acreditaram por escolha própria, né, na esperança de melhorias de vida, você vê esse relato para se entender o quão forte era esse povo, e até hoje. A gente sabe que o Nordeste, por mais que tenha evoluído e melhorado diante da inserção no contexto brasileiro, vamos dizer assim, no contexto do desenvolvimento do Sudeste e do Sul, ele ainda sofre muito. Então, existem ainda sertanejos fortes que sobrevivem e que precisam ter a sua história contada e admirada. Daí, a importância maior dos sertões, certo? Desculpem de novo a nova e repetitiva animação, né? Mas sigamos com o trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país. Tanto assim, que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, nem era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, que é uma hidrelétrica na Bahia, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo, aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a Junta de Saúde julgou incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. Gente, aqui é um relato claro do ufanismo de Policarpo Quaresma, né? Ele entendia o Brasil como uma coisa única que precisava ser estudada, respeitada e admirada como um todo, não em partes únicas, né? Ele tentou ingressar-se no militarismo, mas foi julgado incapaz pelos militares. Ele se desgostou, ele sofreu, mas em nenhum momento ele maldisse a pátria, porque maldizer a pátria era um pecado mortal para aquele que considerava a pátria o cerne e a essência da vida dele. Certo? É um trecho muito curioso. Quem tiver interesse de ler o livro, não é um livro difícil, é um livro muito bacana, apesar de ter contratempos temporais, né, por assim dizer, que desanimam um pouco a leitura. É um barato as confusões que ele arranja tentando esse retorno do Brasil
a sua, vamos dizer, a sua origem, né? Agora vamos para o início do conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Monteiro começa assim, veja bem. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos de vida vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Gente, veja bem, por mais que Monteiro Lobato assuma posturas racistas na concepção do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de outros contos, aqui ele é irônico com uma só finalidade, mostrar como a sociedade brasileira ainda enxergava os negros mesmo após a abolição da escravatura. Que não adiantou de nada, a gente sabe disso, mas que, num contexto jurídico, seria totalmente legal, no entanto, totalmente praticável na época. Veja bem, a Negrinha era uma menina que o narrador não pode chamar preta, porque as convenções sociais dizem que ela era fusca, era uma mulatinha escura, mas não, preta era sinônimo de ofensa. Portanto, o narrador, ainda que queira chamá-la assim, é obrigado a se desviar disso por conta da sociedade, certo? E no final ele acaba de uma maneira ótima, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Ou seja, parece que ele está do lado da patroa, né? Mas não, ele está sendo irônico e está te contando, olha como essa patroa ela é idiota, porque ela não gostava de crianças, e principalmente de crianças pretas, que eram criadas nos escuros da cozinha dela, enquanto a mãe dessa criança servia essa patroa. É um conto muito forte, é um conto curto, rápido de ser lido, mas muito impactante. Ele foi referência obrigatória da Unicamp há alguns anos atrás. Nós estamos conversando ainda, os professores, eu e as meninas, para a gente ver, semana que vem na minha monitoria, qual vai ser o debate dessa aula propriamente dita. Nós vamos escolher algumas coisas, ainda não entramos num consenso. Talvez possa ser Negrinha, talvez outra coisa. Eu aviso vocês assim que eu tiver essa informação. Tá bom? E por último, a gente fica com um poema fantástico de Augusto dos Anjos, para a gente entender um pouco daquela característica de linguagem química, linguagem biológica na poesia de Augusto. Vejamos. O título do texto é Psicologia de um Vencido. Então, veja assim, se psicologia de um vencido, sinal que o cara não se deu bem na vida. Então, sinal que ele tem um pessimismo exacerbado, né? Ele é, portanto, nihilista. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Gente, esse poema é uma declaração de morte dele, né? O verme está ali olhando para ele, esperando ele morrer para começar a roer o olho, para começar a roer tudo, deixar só os cabelos, que a gente sabe que é o que fica junto com os ossos quando a gente morre, né? Mas veja bem, olha a escolha de vocabulário do rapaz. Carbono, eu digo rapaz porque ele morreu muito novo, né? Carbono, amoníaco, morreu tuberculoso, inclusive. Mas vamos lá. Análise de vocabulário. Carbono, amoníaco, epigênesis, hipocondríaco, certo? Ânsia, cardíaco, carnificinas, certo? Inorgânica. Gente, esses termos são todos primordialmente utilizados na química, na biologia, né?
E nenhum poeta tinha trazido esses termos até então com tamanha força, com tamanha propriedade, com que Augusto se vale para construir as suas ideias pessimistas, certo? Então, aquela característica do Augusto de trazer essas palavras específicas de outras áreas do saber para a literatura, o fato de ele ter morrido novo, e veja bem, isso é um soneto, como a gente estudou, dois quartetos e dois tercetos, né? Com 10 sílabas métricas, com rimas. Portanto, você veja, a forma desse soneto nos diz que se o pré-modernismo, por um momento, traz elementos novos, por outro, ele mantém uma certa rigidez na forma e na maneira como se constrói a literatura. Certo? Então, essa é a nossa, mais uma das recapitulações que a gente tem que fazer para entender esse período, certo? Para quem tiver um tempinho e quiser descobrir as aventuras e as atrapalhadas do nosso herói, entre aspas, né, Policarpo Quaresma, eu coloquei o link do filme, eu vou mandar ainda hoje, prometo, esse slide e os outros anteriores. Para quem não estava no começo da aula, eu perguntei se o pessoal que estava aqui queriam, e eu acho que, como deve ser um consenso da maioria, eu vou mandar os slides todos em PDF para vocês, para poderem acessar esses links de livros, de indicações de filme, tá? Por hoje é só, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Eu gostaria de saber, antes de finalizar, se tem alguma dúvida. A gente tem um tempo legal. Alguma contribuição, alguma pergunta? Imagina, gente. Obrigado vocês pela paciência de me ouvirem. Certo? Eu agradeço imensamente a presença de todos. Obrigado pelos elogios exagerados. E fiquem bem, bons estudos. Precisando de mim, estou à disposição, já sabem disso. Podem me chamar. E a gente se encontra segunda-feira que vem para... Muito obrigado. Para a gente poder debater alguma coisa, tá? Assim que a gente decidir, eu mando para vocês se prepararem lá, tá? Vai ser alguma coisa curta, não vai ser, vai ser um conto, alguns poemas, coisas do tipo, tá? Muito obrigado mais uma vez, até semana que vem, gente. Abração.